O grande traidor do traidor finalmente foi revelado. Depois de passar a sensação de ser feito de trouxa pelo Horikoshi e com a cabeça no lugar, o objetivo de Aoyama na Wei parece que mudou ao longo do tempo. Alguém que sonhava ser um grande herói se tornou refém das ações dos seus pais, se tornando então inimigo daqueles que um dia jurou proteger. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 337 de Boku no Hero. Sim, pessoal, seguimos aqui com a nossa análise do capítulo 337. A gente vai comentar e discutir muitas coisas. As consequências da revelação do Aoyama vai pesar com tudo contra o personagem, ou pelo menos era pra ter sido assim, né? Então, se você já tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com seus amigos pra gente continuar debatendo ainda mais sobre Boku no Hero aqui no canal. Vamos lá, né? O capítulo começa do lado dos vilões, né? A gente tá nessa transição bem interessante, nessa construção que o Horikoshi tá fazendo nesse ping-pong, heróis, vilões, depois foca vilões e heróis, e sempre fica nessa construção do que tem deixado eles durante todo esse tempo, depois do capítulo 306 em off, né, de uma forma muito ali enigmática, né? Só que agora a gente tem essas conversas do All For One com Dabi e também dessa construção tão interessante de que todos os demais vilões estão participando desse momento final, desse plano final, e de que a gente se lembra de que o próprio All For One disse que o Dabi é muito parecido com ele. Vamos ver até onde vai essas características ali, essas semelhanças entre o Dabi e também o All For One. E aí o Dabi acaba questionando ali o All For One sobre o que pode acontecer com esse traidor, ou sobre os planos ali caracterizados de que se os alunos descobrirem sobre essa pessoa entre eles, isso será muito ruim para partir ali dos planos da Liga dos Vilões e também sobre todas essas construções do All For One. E aí o All For One diz que se compara a um isqueiro de $5. Se perguntando se realmente se um isqueiro ali de $5 para de funcionar, se alguém realmente fica triste. Se esse isqueiro perde o brilho, perde a luz, é simplesmente descartado e se compra-se outro no lugar para colocar ali em sua presença. Então, basicamente o que o All For One quer dizer é que se o Aoyama e seus pais tiverem sucesso, ótimo. Caso contrário, eles possam prosseguir ali para o próximo plano. Ele não é nada mais do que uma ferramenta que pode ser descartada a qualquer momento. E cara, isso no mínimo é sensacional do All For One. Cara, se tem uma coisa que realmente eu gosto no personagem é essa classificação. A forma como o All For One ele é construído pra gente realmente sentir repugnância desse personagem e ao mesmo tempo tentar entender aonde que ele está sendo seguido, né? Por mais que Boku no Hero tenha tido umas semanas bem complicadas e ao mesmo tempo até mesmo o autor querendo trollar com a nossa cara, fazendo a gente de palhaço aqui, é impressionante como a presença do All For One carrega o mangá. Se você está distraído com a presença que o personagem aparece, que ele realmente aparenta, a gente consegue chamar a atenção. O mangá consegue chamar a sua atenção para a cena. E é como eu sempre falei aqui, ou falo aqui nas minhas análises, não são nada demais essas pessoas para o All For One. Que tudo isso é uma extensão do seu poder. E que todos esses seres não valem mais do que um isqueiro de $5. Caraca, essa referência e essa construção do All For One é algo para fincar realmente uma faca no estômago. É literalmente um vilão que a gente ama odiar em todos os aspectos e noções possíveis. Ainda bem que o Correio não descartou ele na batalha contra o All Might,
porque eu tô muito interessado sobre o que ele pode fazer até o final de Boku no Hero com esse personagem. Então, como eu falei pra vocês, estamos nesse ping-pong e basicamente cortou para a floresta. A gente vê e observa que os pais ali começam a carregar o Aoyama pra fora dali, dizendo que ele está falando coisa com coisa, querendo tirar ele dali a qualquer preço ou qualquer coisa que realmente vá desvincular a imagem daquilo que o filho deles falou no último capítulo. Enquanto isso, ele ali, o Aoyama, começa a chorar, se lembrando do seu passado, de que quando era um bebê criado com toda a alegria e cuidado do mundo. Aoyama então imagina que seus pais devem ter ficado muito decepcionados, muito tristes ali pelo fato de que ele não havia nascido com uma peculiaridade. Então eles acabaram ouvindo uns certos boatos de que existia uma pessoa por aí que tinha a capacidade de dar poderes para outras pessoas. Ele tinha a capacidade de tirar as individualidades de uma pessoa e passar para outra, para que ela conseguisse seguir firme através da sua vida. E então foram procurar este ser. E aí, que quando o Aoyama recebe esse poder, ele começa a reconhecer que essa individualidade não era compatível com o seu corpo. Mas seus pais fizeram de tudo o possível para fornecer um equipamento que o ajudasse a usá-lo. Ele estava animado para começar a perseguir o seu sonho, mas foi quando o All For One começou a ficar na cola dos seus pais e também dele para conseguir fazer o que ele queria. E através disso, eles começaram a receber muitas ordens do All For One, que estava passando realmente todos esses comandos. Ou era obedecer ou morrer. Um desses comandos era: o All Might vai se tornar um professor, junte-se ao Wei. E aí vários outros comandos foram se seguindo, como: diga-me quando a classe estará isolada do resto da escola, diga-me a localização do campo de treinamento. Agora Izuku Midoriya voltou para o Wei, faça-o agir por conta própria novamente. Então, toda essa forma de fazer o Deku surtar, de trair os professores, de realmente fazer com que cada um pudesse ir ali manifestar de uma loucura, estava agindo até os planos do All For One. Tudo de acordo com o que ele queria, tudo do jeito como ele estava planejando. Aoyama então diz que depois de ler a carta e descobrir que Deku também era inexperiente, que não tinha controle sobre os seus próprios poderes e que havia recebido One For All do All Might, e ele então passou a chorar ainda mais até que disparou um laser contra o Midoriya. Mas a Hagakure tem a capacidade ali de entrar na frente do Deku e conseguir refletir esse poder. Ela se pergunta como ele se sentiria se todos tivessem morrido em todos esses comandos em que o All For One havia passado para ele. O que ele sentiria se na sala ou nos dormitórios que ele realmente havia passado com todos esses colegas, qual eram os sentimentos que ele estava sentindo em todos esses momentos. E aí, uma das construções mais interessantes é que o Horikoshi finalmente revela para nós a fisionomia, o rosto ali da garota invisível. Finalmente nós podemos ver um pouco do rosto dela e ela também está chorando, né? A Hagakure recebe ali o raio na cara, né, no rosto e no corpo ali do Aoyama, e nesse reflexo, nessa imagem na qual vai ali no rosto da personagem, nós podemos ver ali o contorno do rosto da personagem. Os pais então tentam subir e explicar o seu lado da história, mas o Deku acaba os reprimindo, usando o chicote negro. Ele diz que Hagakure agiu para não machucar ninguém, então ele pede que eles parem com isso e se entreguem de uma vez. E o Deku também está chorando. O mangá então é cortado para uma sala onde todos os professores que estão vivos estão presentes naquele momento, onde Aoyama está junto com seus pais
e eles estão amarrados em uma cadeira em frente aonde está All Might, o policial lá, o Tsukaute, e também o diretor Nezu e alguns outros professores. Eles analisam a situação, estimando também quando a peculiaridade deve ter sido dada a ele e presumindo que não deve ter um mecanismo de explosão como a de Naga. Cara, eu não confiaria. Eu não ficaria na mesma sala. Eu pediria para colocar uma sala antibomba. Vocês estão construindo um prédio adoidado, faz uma sala antibomba, a gente vai ficar pra cá da sala antibomba e a gente vai interrogar aí esse garoto de dentro ali desse espelho antibomba pra fora, né? Se o All for One decidir explodir eles, que se exploda. Mas a gente vai ficar por aqui. E aí ele diz que gostaria que todos os alunos fossem embora, né? O Aoyama acaba dizendo que todos os alunos aí deveriam ir embora. E aí nós temos um painel mostrando que todos eles estão chocados e que eles se recusam a ir embora. O Ojiro então se pergunta o que teria acontecido se Hagakure não tivesse descoberto. O Kirishima grita, acabando ali com uma descrença, e aí pedindo ali para o Aoyama dizer que tudo é uma mentira. O Bakugou diz que não esperava encontrar outro ex-aluno, outro cara excêntrico que recebeu um poder de uma outra pessoa, que o mundo realmente é algo pequeno. E o Tsukaute acaba dizendo que para ele revelar tudo o que sabe ali sobre o All for One, mas os próprios pais dizem que não sabem de nada, que eles apenas recebiam esses contatos do All for One e de que eles haviam realmente entrado em contato com ele para receber o poder ali para o Aoyama. E eles acabaram então de receber a peculiaridade e que basicamente tudo que estava acontecendo com eles eram as mesmas informações que eles tinham sobre o All for One. E que basicamente o All for One tinha mostrado para eles alguns cadáveres para realmente passar uma mensagem de que se eles não obedecessem, o pau iria comer para o lado deles. A Aoyama então começa a dizer que como os colegas que ele teve que matar foram muito legais com ele, ele acabou agindo assim também e se aproximou de todos, de que ele deveria realmente executar tais colegas, mas que ele não conseguiu ter essa coragem. Depois ali de ler a carta do Deku e descobrir a verdade sobre sua peculiaridade, sobre o seu poder e sua luta contra ali o All for One, ele se desesperou com sua própria miséria. Ele então se desesperou mais ainda ao perceber que a primeira coisa em que ele pensou foi em si mesmo e não na dor em que o Deku estava sentindo, de quão miserável ele era apenas por ter realmente pensado em si próprio e não por ter empatia pela situação do prota. Ele termina dizendo que Yuga Aoyama é um vilão em cada fibra do seu ser e até que sua alma podre realmente desapareça. Então o Deku grita como se fosse realmente um caso, de que tudo aquilo é realmente uma loucura, de que não dá para classificar toda aquela situação em um único ponto, e que caso ele teria realmente sendo um vilão, por que que ele tentou salvar ali o Tokoyami e também o Bakugou no campo de treinamento? Por que que ele lutou tanto para salvar os seus colegas? O Deku enfatiza ainda mais coisas e mais pontos sobre essas revelações do Aoyama ser esse vilão, de que ele também não teria escrito aquela mensagem com os queijos, como se fosse uma espécie de SOS que na época o Deku não percebeu. Ele prossegue dizendo que o Aoyama não está chorando agora porque não obedeceu o All for One, mas sim porque traiu os seus amigos. E ele diz que realmente conheceu um herói que, embora tivesse o seu coração usado pelo All for One, não desistiu de ajudar outros heróis ao alcançarem ali os objetivos. E é importante frisar de que o Aoyama foi crucial na saga da licença provisória. Se não fosse o Aoyama, 80% da turma não teria passado ali na saga. Então, só para vocês terem essa noção da importância que o personagem tem ali para a turma A. E aí que o Deku acaba dizendo de que ninguém deve ser chamado de vilão pelo resto da vida por causa de um único crime. O mais interessante dessa conversa aí do Deku com o Aoyama
É também o fato do Bakugou prestar atenção quando o Deku estende a mão ali para o personagem, para o traidor da Wave. E aí o Bakugou repara uma coisa, que é muito semelhante a quando o Deku estendeu a mão para ele e ele se enxergou se reerguendo como herói novamente. Então isso acabou chocando o Bakugou ao ponto de que o Deku não pensou em nada, não pensou em mais nada a não ser que o Aoyama merecia também uma chance em se tornar um herói. No final do capítulo, nós temos o Deku estendendo a sua mão para o Aoyama e pedindo para ele pegá-la, dizendo ali no final de que você ainda pode se tornar um herói. E o capítulo então acaba.